Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens sobre os salmos messiânicos, também chamados de salmos reais. São salmos que apontam diretamente para a vinda do Messias e trazem para a gente alguns aspectos proféticos da obra e da pessoa bendita de Jesus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 8. Vamos ler com atenção, esperança e fé o que nos diz o texto sagrado. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Vamos ler todos juntos o verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. Senhor, nós já declaramos aqui nessa manhã, quão maravilhoso, quão majestoso, quão poderoso é o nome do Senhor. E diante da tua palavra, diante do teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento, para receber o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Visite-nos, ó Deus, mais uma vez com a tua doce presença, falando aos nossos corações, ministrando em nossas vidas. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos confiados. Amém. Amém. Nas Crônicas de Nárnia, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, 4 crianças, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, eles acidentalmente entram num guarda-roupa misterioso que transporta aquelas 4 crianças para o mundo fantástico de Nárnia. Um lugar encantado, cheio de criaturas misteriosas, faunos, centauros e até animais falantes. Só que esse mundo ele estava passando por uma maldição terrível. A feiticeira branca lançou um encantamento que mantinha Nárnia no inverno eterno, onde nunca era Natal. Porém, quando os irmãos chegam, eles descobrem que eles não eram meros visitantes ali de Nárnia. Havia uma profecia de que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva, isto é, 4 humanos, reinariam como reis e rainhas, libertando Nárnia do domínio da feiticeira branca. A escolha por humanos simboliza que, mesmo nas suas fraquezas, nas suas imperfeições, eles foram chamados para uma posição de autoridade, algo que eles não conquistaram pelos seus méritos, mas foram agraciados por Aslan, o criador e o verdadeiro rei de Nárnia. No início da história, esses irmãos eles têm dificuldades para compreender a responsabilidade que era governar sobre Nárnia. Eles não se sentiam dignos disso, de tamanha honra. E as ações deles no início da história mostram justamente essa limitação. Especialmente Edmundo, que foi facilmente seduzido pela feiticeira branca e quase pôs tudo a perder. No entanto, a profecia não dependia da força dos 4 irmãos, mas do cuidado de Aslan, que estava guiando, cuidando e capacitando aqueles irmãos para cumprirem aquela missão. O Salmo 8, que foi escrito pelo rei Davi, um hino de louvor ao nosso Deus, ele traz para a gente aqui algumas semelhanças com essa obra literária de C.S. Lewis, na medida em que a gente percebe um contraste entre a grandeza de Deus, a majestade de Deus e a nossa pequenez, mas também a graça do Senhor para com o homem, por ter colocado o homem como coroa da criação, chamando o homem para viver com um propósito nobre.
E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã, sobre Deus, o homem e a sua missão. Primeiro, vejamos aqui no verso 1 ao verso 4, a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. O salmista, ele começa com uma declaração de adoração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E essa declaração, essa expressão, quão magnífico é o teu nome, era uma expressão comum para elogiar reis, príncipes, honrando o seu domínio sobre determinada região. Interessante que, durante o tempo que eu fiz faculdade, a minha pesquisa era sobre patentes militares no Rio Grande, entre o ano de 1700. E eu pesquisava esses documentos e tinha que transcrever esses documentos do século XVI, XVII. E eram documentos em que as pessoas aqui da colônia mandavam para o rei de Portugal pedindo as patentes, e o rei de Portugal respondia. E é interessante que nas respostas era meio que padrão. Sempre vinha algo assim, o rei, no caso, Dom João, rei de Portugal, dos Algarves, Daquém e da Alemar, em África, senhor de Guiné, faço saber. Esse cabeçalho era justamente para mostrar o domínio, onde esse rei governava. Só que aqui, quando Davi coloca a respeito do domínio do Senhor, não é simplesmente sobre Portugal, sobre o Brasil, sobre algum império ultramarino. Ele coloca que o domínio do Senhor, o nome do Senhor é magnífico e ele reina sobre toda a terra. Não houve, nem vai existir nenhum rei, por mais poderoso que tenha sido, Alexandre o Grande, Napoleão ou qualquer outro grande conquistador, que teve e tem o domínio que somente o Senhor tem. Ele é rei sobre toda a terra. Somente o Senhor reina e governa dessa forma. E como é que ele mostra essa sua grandeza? E o salmista nos diz, porque ele expõe no céu a sua majestade. Interessante que é comum os reis, os imperadores, eles construírem, levantarem monumentos para a sua glória. A gente encontra na Escritura o exemplo de Nabucodonosor, que fez uma estátua para mostrar isso. Ao longo da história, os faraós construindo pirâmides, templos, estátuas, mas até mesmo estas construções, elas são limitadas pelo espaço, são limitadas pelo tempo, algumas já não existem mais, mas o Senhor demonstra a sua grandeza, expondo no céu a sua majestade. Os céus proclamam a glória do Senhor. O nosso Deus é majestoso, é grandioso. E Ele é tão majestoso, tão grandioso, mas tem inimigos. E o texto nos mostra aqui também como o Senhor, Ele lida com os seus inimigos. Veja, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Existem algumas formas de entender o que o salmista está tratando aqui. Existe um princípio na palavra de Deus em que ele usa as coisas pequenas, as coisas fracas, para confundirem os grandes. Paulo registra lá em 1 Coríntios, no verso 27, ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E o próprio Davi foi um exemplo disso. O menor da sua casa, desprezado na hora de ser coroado como rei, derrotou o grande, o gigante Golias. Esse é um contraste presente nas Escrituras. As coisas pequenas são usadas por Deus para confundir as grandes. Mas há aqui também um aspecto profético. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 21, no momento em que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus montado no jumentinho, sem a pompa dos reis da terra, mostrando um pequeno, um filho do homem, rejeitado. Mas crianças, no verso 16, nós temos crianças louvando, adorando, com ramos, dizendo hosana, hosana ao filho de Davi. E é interessante que os principais escribas e fariseus vão criticar, vão falar: você está vendo o que essas crianças estão fazendo?
O senhor concorda com isso? E a resposta de Jesus é justamente com esse salmo. Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste perfeito louvor? As crianças calam os grandes e os poderosos. E a ideia aqui, queridos, em suma, é que esse texto nos mostra que Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que Ele não precisa da força dos métodos humanos convencionais. Ele usa até as coisas pequenas da terra, e o inimigo não pode fazer nada. Ele se cala diante do poder do nosso Deus, usando os pequenos. E nós? Como é que a gente fica diante da grandeza do Senhor? Como nós reagimos diante do poder desse Deus? E essa é a reflexão que ele faz na continuação do texto. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. A imagem aqui do salmista contemplando a criação, contemplando a imensidão do céu, à noite, e aqui há de se associar a noite com situações adversas da vida. Por vezes o salmista utiliza essa linguagem de dificuldade comparada à noite escura da alma, momentos de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento, contemplar o Criador, sua glória, sua soberania, sua graça. Isso faz a gente refletir quem a gente é. E é isso que ele faz. Que é o homem que te lembres? E o filho do homem que o visites? A palavra que ele usa aqui para homem, ela não é muito comum de ser usada no Antigo Testamento, ela aparece apenas 42 vezes, e ela revela a fragilidade, a efemeridade, a fraqueza do homem. Que é o homem? Ele não pergunta nem o que é ou quem é o homem. É o quê? Que coisa é essa? Quase uma coisificação do homem. O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Meus irmãos, essa reflexão que o salmista faz aqui para a gente é extremamente necessária para todo homem. Porque a semelhança de Davi, nós precisamos contemplar a grandeza de Deus. Precisamos olhar para quem Deus é, para o que Ele faz, para que a gente entenda e a gente se coloque no nosso lugar. Para que a gente entenda que somos frágeis, somos pequenos, nós somos limitados. E muitas vezes é na hora da angústia mesmo que nós vamos fazer isso. Na hora da angústia, na hora da dor, nós olhamos para os céus e nos perguntamos: Senhor, quem nós somos diante do Senhor? Como eu sou frágil, como eu sou pequeno. Mas não somente na hora da angústia. Quando está tudo bem, também precisamos contemplar nos céus e ver quão grande é o nosso Deus, como nós cantamos aqui. Reconhecer que nós não somos deuses é reconhecer que a gente não deve andar ansioso por coisa nenhuma, porque existe um Deus e não sou eu que está no controle de todas as coisas. Reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez vai redirecionar a nossa adoração, porque quanto mais eu reconheço quem Ele é e quem eu sou de verdade, mais beleza, mais gratidão, mais louvor vai fluir do meu coração. Porque pense, esse Deus que é todo majestoso, todo grandioso, todo poderoso, Ele não somente recebe o louvor de crianças, mas Ele se fez criança. Ele foi amamentado, Ele se fez filho do homem, Ele se fez um filho de Adão, para que todo que nele cresce fosse feito filho de Deus. Que grandeza desse Deus, que majestade desse Senhor. E quantas vezes o nosso coração se enche de orgulho, quantas vezes o nosso coração se enche de soberba, de vaidade por coisas que Ele nos deu. Quantas vezes nós queremos ser grandes demais e nos esquecemos daquele que é maior do que nós. Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, nós precisamos ser como crianças. Pessoas com completa confiança, dependência do Pai, a ponto de contemplar e descansar em quem Ele é. E nos enxergar o que somos de verdade. Seres que carecem, que precisam desesperadamente desse Deus grandioso, maravilhoso. O salmista, então, num primeiro momento, nos revela aqui a respeito de Deus e da sua grandeza. Mas ele vai nos ensinar também nesse texto a respeito da superioridade do homem em relação à criação, verso 4 e verso 5.
se o homem ele não pode ser tratado e visto como Deus, se ele não pode ter um pensamento elevado sobre ele mesmo, soberbo, porque ele é pequeno, porque ele é frágil, como é que nós devemos enxergar o homem? Será que existe algum valor no homem? Porque qual é a base de nós tratarmos uns aos outros, os nossos semelhantes, com honra, com respeito, com dignidade? O salmista traz aqui para a gente uma visão antropológica que precisa estar clara em nossas mentes. Porque muitas vezes nós olhamos para o homem simplesmente como um miserável pecador, e de fato nós somos pecadores. Mas a nossa história e a história da narrativa bíblica, da nossa teologia, não começa com a queda. Começa com a criação. O Deus soberano que criou todas as coisas, e no relato de Gênesis nós temos que tudo o que Deus criou foi bom. Deus criou tudo de maneira perfeita, inclusive o homem. O homem tem destaque na criação, e o salmista apresenta isso aqui. Veja o que diz o verso 4. Mesmo no verso 4, nessa pergunta, nós temos aqui cuidado e destaque com relação ao homem. Que é o homem que dele te lembres. Alguém já disse que a existência do homem na terra é como uma gota no oceano. De fato, a gente não é nada, a gente é pequeno demais. Tantos homens já passaram por essa terra. Quem somos nós, como o povo diz no popular, na fila do pão? Mas o texto nos diz quem é o homem que dele te lembres. O Senhor se lembra de nós. O Senhor que é todo poderoso, o Senhor que é todo eterno, Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele nos guarda em seu coração. E meus irmãos, isso é muito precioso. Nossa família tem experimentado um momento muito difícil. Semana passada, ontem fez uma semana que a minha sobrinha nasceu, a filha do meu irmão, Tiago, lá em Natal. E a gente, logo de cara, teve uma notícia terrível, porque ela engoliu o líquido, né? Lá, que eu não sei o nome. E só que a gente descobriu mais. Foi descoberto que ela tinha uma má formação no esôfago. O caminho que leva o alimento para o estômago estava fechado. E ela iria precisar passar por uma cirurgia. Isso deixou a gente muito abalado. Isso deixou meu irmão, minha cunhada, muito abalados. E eu tenho pedido oração por eles, a gente compartilha aqui na quarta-feira. Tenho compartilhado com os irmãos já há algum tempo a respeito do meu irmão, de orar por ele, a respeito da sua fé, do esfriamento que ele tinha passado. Mas nós temos visto como Deus tem usado essa situação para que ele se voltasse para o Senhor, colocar sua confiança no Senhor. E meus irmãos, o Senhor, Ele lembra dos seus filhos, Ele lembra dos homens. Na nossa dor, na nossa angústia, o Senhor nos visita e Ele tem visitado a nossa família nesse momento, nos levando a confiar nesse Deus grandioso, nos levando a esperar nesse Deus maravilhoso. Ele se lembra de nós, Ele se lembra de você, Ele conhece o seu coração. Em meio aos bilhões de pessoas que existem no mundo, o Senhor conhece e o Senhor se lembra de cada ser humano. Isso é maravilhoso, é uma verdade maravilhosa. Mas tem mais. Quem é o homem que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? A gente pode pensar, o que a humanidade merece? O homem sem Deus merece. O homem pecador, o homem que se rebela contra o Senhor. O Senhor podia muito bem exterminar toda a humanidade. Somos pecadores, nos rebelamos contra o Senhor. Mas o texto nos diz que Deus visita o homem. Deus visita a humanidade. E a história bíblica é uma história de recorrentes visitações de Deus com relação à humanidade. Ele visita o homem. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós e viveu no meio de gente pecadora. O Deus que se faz presente no meio dos homens.
E a razão pela qual Deus presta atenção com os seres humanos, que Ele dá atenção aos seres humanos, é o status do homem na criação. E aqui existe uma recordação do momento da criação do homem. O texto diz que fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E essa expressão aqui pode soar estranho para alguns. Como assim? Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. A gente não é pequeno, a gente não é frágil. Como assim um pouco menor? Alguns, inclusive, vão usar isso daí para defender doutrinas, teologia, que vai valorizar o homem, colocar o homem no centro. Mas o ponto aqui, queridos, e eu faço minhas palavras de um comentarista, Tremper Longman, que vai dizer o seguinte: certamente os seres humanos são menores do que Deus, mas estão mais próximos de Deus do que qualquer outra coisa na ordem criada. Afinal de contas, de acordo com Gênesis 1:27, os seres humanos são criados à imagem de Deus. Ou seja, mais do que qualquer outra criatura, os seres humanos refletem e representam Deus. Deus coroou a humanidade como portadora da imagem com glória, bem como com honra. Deus é glorioso e a humanidade, como criada à imagem de Deus, deve refletir essa glória. É uma glória que é derivada, análoga à maneira pela qual a lua reflete a luz do sol. Apesar de pequenos que somos, limitados que somos, nós temos valor e o nosso valor não está em nós, mas porque Deus colocou a sua imagem em nós. Deus colocou a sua imagem no homem. E esse rastro de dignidade deve ser valorizado por todos nós. Agora perceba o que acontece no nosso tempo, porque nós sabemos que a ciência e o que a gente tem aí fora é sempre um pensamento humanista, um pensamento centrado no homem, colocando o homem no centro, muitas vezes desprezando o Criador, negando a criação do nosso Deus. Mas o que é o homem para o povo aí fora, para a ciência aí fora? É um amontoado de células, é uma série de processos químicos. O homem não passa de um animal racional. Perde o propósito, perde o valor, perde a dignidade. E, meus irmãos, a Bíblia nos traz uma perspectiva diferente. Vai colocar o homem no seu lugar. O homem não é Deus, é muito menor do que Deus. Mas o Senhor colocou o homem como governante sobre toda a criação. Deu um papel importante para o homem. Na visão bíblica, o homem ganha dignidade. O homem ganha propósito, o homem ganha significado, o homem ganha valor no papel bíblico. E nós não podemos permitir que isso seja rebaixado de maneira nenhuma. Essa é uma verdade que tem sido atacada em nossos dias. Joel Bick, ele vai comentar sobre, e faz um alerta sobre essa política ambientalista radical dos nossos dias, que no afã de proteger a natureza, e aqui nós temos o dever, o próprio Salmo vai tratar sobre isso, nós temos que proteger, é o nosso dever enquanto cristãos preservar, cuidar, mas essa política enxerga o homem como uma praga que precisa ser eliminada. O problema do mundo é o homem. Eu acho que você já ouviu algum tipo desse discurso em algum lugar. E quantas vezes nós vamos observar mais rigor em punições para crimes ambientais, contra animais. E aqui, meus irmãos, eu não quero, mais uma vez, coloco aqui, dizer que isso não é importante e que não deva ser punido. Inclusive nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, precisamos colocar a mão na consciência, porque muitas vezes desonramos o Senhor, não levando o nosso papel a sério, de sermos preservadores e de cuidar do jardim, de cuidar desse mundo. Pecamos contra o Senhor quando nós usamos água de qualquer jeito, quando nós lidamos com o lixo de uma forma errada, quando nós, no nosso consumismo que ajuda a degradar o meio ambiente, nós pecamos contra o Senhor porque nós não temos cuidado daquilo que o Senhor nos deu. Mas quantas vezes nós caímos nesse discurso de valorizar mais o restante da criação do que o homem.
Quantos ficam mais indignados com um animal abandonado do que com uma criança abandonada? Fazem um alarde quando acontece um incêndio florestal, mas se calam quando crianças são assassinadas no ventre das suas mães. O valor do homem tem sido rebaixado. E pela perspectiva bíblica, isso não pode acontecer, queridos. O homem foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Não podemos achar que o problema é o homem. O problema é o pecado. Pela criação, o Senhor nos deu um papel diferenciado. E pela redenção, Ele nos deu o seu filho que se fez homem, para mostrar que a praga que destrói o mundo é o pecado. E Ele veio para destruir o pecado. E para restaurar o homem, a dignidade do homem e a imagem do homem, a semelhança dele, Jesus Cristo. E quando isso acontecer, queridos, nós seremos como Ele é. Nós precisamos preservar, respeitar a humanidade, porque Ele tem nos visitado. Se o pecado manchou a imagem de Deus, em Jesus Cristo, na sua cruz, Ele tem restaurado essa imagem. E isso deve pautar as nossas relações aqui na terra. Lembrar que o nosso próximo, lembrar que aquele que tem nos feito mal, ele é e ele possui a imagem de Deus, que precisa ser tratado com honra, com dignidade, com respeito, com valor. Portanto, nós não podemos perder isso de vista. O papel do homem na criação é superior ao restante da criação. E isso vai nos levar ao último ponto, porque se nós temos esse papel superior na criação, é porque o Senhor nos deu uma missão. A missão do homem, do verso 6 ao verso 9. O Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, e colocou o homem numa posição de destaque na criação, e deu a esse homem uma missão. O texto começa dizendo que ele deu domínio. Esta expressão aqui vai remeter a gente lá na criação do homem, e ao que nós chamamos do mandato cultural. Gênesis 2,15 diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Isso é o mandato cultural. É o mandato do trabalho. É o mandato de produzir cultura, produzir arte, produzir música, produzir trabalho. O homem foi colocado com uma missão, não foi colocado para ficar parado. O homem foi colocado para trabalhar, para cultivar no jardim. Tudo isso que envolve trabalho, nossas esferas sociais, o produzir cultura, está relacionado ao mandato cultural do homem. Deus nos deu essa missão. O salmista, portanto, está nos falando aqui que é o nosso dever, nós somos colocados nessa posição privilegiada para dominar a criação de Deus. Isso faz toda a diferença, queridos. Porque se o domínio, o nosso domínio, está sujeito a Deus, nós vamos fazer as coisas de maneira diferente. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu não vou fazer destruindo a criação, eu faço preservando e cultivando. Eu faço para a glória de Deus, no nome de Deus, segundo o padrão de Deus. Eu domino como alguém que foi dominado por Deus. Essa é a missão do homem, sujeitar o mundo para a glória de Deus. E ele termina justamente como começou, louvando ao Senhor. Então perceba que aqui não é um hino ao homem, não era um louvor ao homem, mas é um hino de louvor a Deus através das criaturas, através dos homens. A nossa função, a nossa missão como representantes de Deus aqui na terra segue nessa direção. Não diz respeito a nós, mas que Ele seja glorificado através de nós. Jesus disse isso. Nós somos sal da terra, somos luz do mundo, para que através de nós, das nossas boas obras, as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa é a missão da igreja. Conhecer esse Deus grandioso e fazer esse Deus conhecido para que todos os povos o adorem. É fazer o nome do Senhor ser conhecido e glorificado.
na história das Crônicas de Nárnia, as 4 crianças, os 4 filhos de Adão, eles foram colocados, chamados para reinar sobre Nárnia. No meio de tantas criaturas fantásticas, foram escolhidos 4 crianças, 4 homens. No meio de toda a criação, de todos os animais fantásticos que o Senhor criou, Ele escolheu o homem para essa missão, de governar sobre a terra. Deus nos chamou, e nós somos representantes dEle nesse mundo. Essa é a nossa missão. Esse é o propósito que dá significado para a nossa vida. Nós saímos daqui, domingo após domingo, vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa casa, vamos para a nossa escola, e nós não vamos ser apenas uma peça na estrutura social e econômica do nosso país. Nós somos representantes de Deus onde a gente está. Glorificando o nome de Deus onde a gente está. Você é representante dEle, você é embaixador dEle. Nós não trabalhamos somente para o nosso patrão ou para um cliente, a gente trabalha para o nosso rei, representando o nosso rei, glorificando o nome do nosso rei. Isso é ser homem, isso é ser mulher, é ser imagem e semelhança de Deus, é ser representante do Senhor nesse mundo. Foi para isso que nós fomos criados, ser a imagem dEle. Vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da nossa casa, nós vamos abençoar pessoas e vamos fazer isso no nome do nosso Rei. A nossa identidade, o nosso privilégio está vinculado ao fato de sermos imagem de Deus nesse mundo. A gente está aqui nessa terra para ser presença santificadora, para ser instrumento de justiça nesse mundo injusto. Estamos aqui para ser um retrato humilde, sim, muitas vezes imperfeitos, mas apontando para aquele que nos criou. Isso é a humanidade de verdade. Nós somos comissionados para refletir a bondade de Deus, fomos vocacionados para refletir sua justiça, somos chamados para ser a sua imagem. É isso que nós somos. Mas será que é isso que nós temos sido? Quando a gente olha para o homem, quando a gente olha para a humanidade, será que é isso que a gente enxerga? A imagem de Deus? Será que a gente tem dominado o mundo dessa forma? Nós somos péssimos dominadores. Tiago, ele vai falar sobre isso. Capítulo 2, ele fala que o homem, ele domina sobre todas as coisas, sobre a natureza, mas ele é incapaz de dominar a própria língua. Nós somos péssimos dominadores. Não conseguimos dominar direito as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa língua. Onde é que estão as imagens de Deus que deveriam cuidar do mundo? O que Deus fez, entretanto, o que o homem desfez, o Senhor refez em Jesus Cristo. O que nós estragamos com o pecado, o Senhor consertou com Jesus. Essa é a beleza da graça de Deus. Em Jesus Cristo, o Senhor está fazendo uma nova criação. Se por um lado a gente negligencia essa comissão, nós abandonamos, nós desonramos, por outro lado Deus enviou o seu Filho Jesus, e Hebreus 2 vai dizer que Ele se fez por um pouco menor do que anjos, para nos elevar a uma categoria celestial, de sermos filhos de Deus. E é Ele, Jesus, quem vai sujeitar debaixo dos seus pés todas as coisas, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1. E mais, Jesus não é somente o homem perfeito, que não pecou, a imagem perfeita de Deus, mas Ele é aquele que tem aperfeiçoado uma nova humanidade. Deus tem recriado o seu povo, pessoas que vão refletir de verdade Ele aqui nessa terra. Eu e você, refletimos a imagem de Deus, não por nossa causa, mas porque nós temos Jesus. É as pessoas olharem para a igreja e vem Jesus na igreja. É as pessoas olharem para você e vem Jesus em você, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele tem feito na sua vida. Em Adão estava tudo perdido, mas em Jesus há esperança. Em Jesus
há salvação. Tudo está sendo refeito para a glória de Deus. É interessante, mais uma vez, aqui concluindo com a história de Nárnia. Enquanto as crianças não conhecem Aslan, parece que elas ficam meio que perdidas na história. Mas à medida em que elas vão conhecendo, vão conversando com ele, que ele vai instruindo, eles vão se encontrando, eles vão percebendo o que deveriam fazer. E, meus irmãos, é a mesma coisa com o homem. Enquanto o homem não encontra Cristo, enquanto o homem não encontra com o seu Salvador, ele vai continuar perdido nesse mundo, sem entender qual é o seu real propósito, sem entender como ele pode se aproximar desse Deus grandioso, desse Deus majestoso. Mas Jesus é a resposta para todas as coisas. Em Jesus nós temos tudo. Em Jesus nós podemos conhecer de fato esse Deus maravilhoso, que é todo poderoso, que é todo grandioso, que espalhou no céu a sua glória e majestade, mas que através do seu Filho se aproxima de nós, habita em nós através do seu Santo Espírito. Em Cristo, nós vamos entender quem nós somos de verdade. Somos pecadores, sim, pequenos, miseráveis, mas que foram alcançados pela sua graça. Nele, adotados como filhos de Deus. Temos em Jesus o nosso irmão mais velho. A nossa imagem sendo restaurada através de Jesus Cristo. Em Jesus nós temos tudo, porque agora nós somos capazes de viver dessa forma. Somos capazes de nos relacionar com Deus de forma maravilhosa. Somos capazes de nos relacionar uns com os outros. Somos capazes de nos relacionar de maneira adequada com a criação do nosso Deus. Ele é a resposta. Ele é a solução para o homem. Que hoje seja tempo de se reencontrar com Cristo, de se achegar a Cristo, colocando nele a sua esperança, colocando nele a sua confiança, colocando nele o seu coração, entendendo, queridos, que não há outro caminho que nos leva a Deus. Não há outra solução para o homem caído. O homem sem Deus está perdido, está longe de viver o propósito para o qual ele foi criado. Mas em Jesus Cristo há esperança. E Ele nos chama nessa manhã a, como crianças, se lançar nos braços dEle. A, como criança, confiar de todo o coração. Que nele nós temos segurança, nós temos esperança, nós temos salvação.